Por que será que essa ideia de que homens mais baixos têm menos chances na hora de um relacionamento? Ai, mas o que você tem contra homem baixo? Eu não tenho nada contra, eu também não tenho nada a favor, desde que esteja longe de mim. Homem mais baixo que eu não me passa segurança e ainda me dá vergonha. Imagina eu apresentando um namorado mais baixo do que eu. Esse é o Zé Linguiça. O cara aqui, baixinho, sabe? Pobre ou baixinho e rico? Alto e pobre. Não dá pra ficar com baixinho? Não, Prefere ficar com um cara liso do que com baixinho? prefiro. Enquanto algumas mulheres afirmam preferências bem objetivas sobre isso, às vezes até considerando a altura mínima para iniciar algum tipo de relação, ou até mesmo não considerar esses homens como homens por causa da sua altura. E o mais curioso ainda é que quando um homem fala que também tem preferências, que vocês sabem muito bem, muitas vezes, se não todas as vezes, né, ele é criticado, julgado ou acusado de estar se esforçando para gostar de mulheres. Height matter in a guy. Height? Yeah. Really? It does matter? Step on the scale. Can you go get friends? Right? She's judging guys. Yeah, step on the scale if you're about As long it. as you're taller than like, Nah, you said height matters. Guys can't change their height. You can change your weight. Step on the scale. wait, who said I'm insecure about my weight? No one said that. So if you're not insecure, are you insecure about your weight? All right, then step on the scale. I don't know you. So what? If you're not insecure. This is a weird. No, it's weird to judge guys based on something they can't change. That's what's weird. I don't know you. I'm gonna go. All right. Então, a pergunta que eu faço para vocês é por que isso acontecer? Por que parece que o peso da opinião cai mais forte para um lado só? E por que será que os homens mais baixos são julgados apenas pela sua aparência, que não dá para mudar a sua altura, só em alguns casos que eu vou falar no decorrer do vídeo, e como esse fator da sua altura pode realmente mudar o jogo nos relacionamentos? Bom, então vamos começar aqui com o vídeo. Você provavelmente já viu isso acontecer rotineiramente na sua roda de amigos, principalmente no ambiente escolar e também nas redes sociais. Cara, é fato que existe meio que um padrão que ficou muito explícito nos últimos anos, principalmente com a popularização dos aplicativos de relacionamentos e também vários vídeos virais de certos famosos que dizem que só se relacionam com homens de tal altura, que na maioria das vezes é homens acima de 1,80 m. Olha, se você parar um pouco para analisar esses critérios que muitas almejam no homem, principalmente a altura, que se ele não tiver um X altura que ela deseja, todas as outras coisas que ele tem a oferecer é descartado automaticamente. E durante séculos, né, a sociedade criou uma imagem do famoso homem ideal na cabeça delas, muito baseadas em características físicas que passavam uma sensação de segurança, presença e status. E a altura entrou nesse pacote como essencial, se assim que eu posso dizer. Só que tem um detalhe que pouca gente fala, é que isso não é uma regra biológica absoluta, entende? É meio que um padrão cultural que foi reforçado por gerações. Cara, é só você assistir aí filmes, séries, desenhos animados, antigos e hoje, que sempre mostraram que o protagonista masculino sempre era aquele cara mais alto que a parceira, e também o vilão ou o coadjuvante ou aquele amigo dela era sempre retratado como um cara mais baixo e cômico muitas vezes. E esse cara alto, né, o protagonista masculino alto, era aquele herói salvando todo mundo, que emite uma aura de confiança, de segurança, de status, e isso, você aceitando ou não, criou no imaginário, principalmente das mulheres, que para ser um homem ideal para ela, tinha que ter esses atributos, principalmente voltado na altura. Mesmo que a pessoa diga que ela sempre gostou de homem alto, na verdade não. Essas preferências dela foram mudando com o decorrer da influência externa. E deixando uma coisa clara aqui, ter preferências é completamente normal, ok? Todo mundo pode ter, todo mundo tem características que acha mais atraente. Isso faz parte da natureza humana. Só que o problema é que essas preferências que foram muitas vezes moldadas para você ver que é aquilo que você tem que exigir da outra pessoa, é que essas preferências acabam sendo requisitos inegociáveis em filtros automáticos que eliminam pessoas inteiras só pelo fato da altura dela, né, voltada para os homens, sem conhecer elas de verdade. Porque pensa comigo aqui, quando a altura vira o critério número 1, o que acontece com os outros atributos? O cara pode ser engraçado, inteligente, trabalhador, carinhoso, ter os mesmos princípios e valores que ela, ter um monte de qualidades incríveis, mas ele tem menos de 1,70 m, em vez de mais de 1,85 m. Ele nem passa na primeira fase, entende? É como se tudo que ele é como pessoa fosse automaticamente invalidado por causa de centímetros de altura. Cara, se vocês já assistiram comédias românticas, você vai ver esse padrão nítido que eu falei pra vocês da questão da altura, que é muito reforçado. O homem sempre é mais alto que a mulher, geralmente de uma forma bem visível. E quando é um protagonista mais baixo, né, menor que ela, muitas vezes ele é usado como piada, como algo que ele precisa compensar de alguma forma.
É só vocês verem aí. Sempre quando o cara é mais baixo que ela, ou até mesmo é um cara baixo, tipo assim, a mesma altura que ela, ele sempre vai ser aquele cara que vai se esforçar ao máximo para compensar alguma coisa que no inconsciente dele que falta, né? E para ela, ela sempre vai querer mais e mais. Ao contrário daquele homem mais alto, que muitas vezes é retratado como aquele cara que não precisa se esforçar tanto assim para conquistar a garota. E o cara mais baixo, ó, pelo contrário, muitas vezes é retratado como uma piada ou alguém que tem que compensar alguma coisa. E no final da história, muitas vezes quem vai ficar com ela não é aquele cara mais baixo. O interesse romântico principal sempre vai ser retratado pelo aquele cara mais alto. Lógico que pode ter exceções, mas o padrão hollywoodiano, se é assim que eu posso dizer, é isso. E uma situação muito complicada que hoje em dia está acontecendo, que já foi para vocês, novas leis entrando em vigor aí, que você não pode mais dar sua opinião, principalmente voltado quando o assunto é mulher, é que essa simetria ficou muito grande sobre essa questão das preferências. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque quando as mulheres expressam abertamente suas preferências por altura, e olha, eu vi vários perfis nas redes sociais de influenciadoras que dizem assim: ah, não me mande mensagem se você tiver menos de 1,80. Ah, homem menos de 1,80 é apenas um amigo. Ou nem isso, tá? Às vezes elas nem consideram eles como homens de verdade. E isso, se você ver os comentários, ou até mulheres que fazem vídeos e fazem replicações desse conteúdo, geralmente, cara, é muito aceito e normalizado. E às vezes até celebrado como uma mulher que sabe o que realmente ela quer de verdade em um homem. Que a altura praticamente é o fator predominante de saber se ele é homem de verdade, se ele tem qualidades boas ou ruins, só pelo fato da altura dele. Mas quando a situação se inverte, quando um homem, né, baixo, por exemplo, diz que tem preferências por determinado tipo físico, seja altura, peso, formato de corpo, qualquer coisa assim do tipo, o que acontece? Bom, eu acho que vocês já sabem o que é. Na maioria das vezes, ele é imediatamente rotulado. Ah, ele é superficial, machista, problemático, tá se esforçando para gostar de mulher, que essa é sempre a cartada que elas jogam. E em muitos casos, dependendo de como ele expressa isso, muitas vezes é uma verdade para ele, só que eles expressam de um jeito que elas entendem completamente diferente. Eu sei bem o tipo de homem que você é. Ele pode até ser cancelado, perder oportunidades e ser atacado nas redes sociais. Aí, detalhe aqui, vocês sabem que as pessoas de hoje, não totalizando, mas grande parte, sempre querem viver uma vida que os outros dizem que ela tem que viver. Então, quando uma mulher diz que o homem é menos de 1,75, não é um homem de verdade, para ela é só um amigo. Se o homem não tiver uma cabeça forte, uma cabeça que tenha princípios e valores, que não se deixa ser totalizado só pelo fato dele ser considerado baixo para ela, sendo que muitas vezes ele tem uma altura normal, né? O padrão, por exemplo, aqui do Brasil é de média 1,72 m, 1,73 m. Mas quando ela diz isso, quando várias mulheres dizem isso, ele acaba meio que internalizando aquilo que, não, eu sou baixo, então eu não tenho nenhum tipo de atrativo que elas vão se interessar, sabe? A minha altura vai ser a primeira coisa que ela vai ver e ela não vai querer se interessar por mim. Então isso, você querendo ou não, mexe muito com a autoestima de um jeito absurdo, porque a pessoa começa a internalizar a mensagem de que existe algo fundamentalmente errado com ele, que se torna menos valioso, menos digno de amor e conexão. E de novo, é algo que você não pode mudar. Você nasceu com essa altura e você vai ficar com essa altura. Você pode ir na academia fazer N coisas e não vai conseguir ficar alto. E o mais complicado disso, né, o mais triste, eu não sei se vocês já viram falar de uma cirurgia que aumenta a altura, assim, que é uma cirurgia muito complexa, muito complicada, fora dolorida, né? E basicamente eles quebram o fêmur, quebram a tíbia e vão colocando aquela gaiola para aumentar aos poucos os centímetros. Vai meio que deslocando o osso com o tempo, em questão de milímetros por dia, e o osso vai se calcificando para gerar uma nova estrutura para você ganhar alguns centímetros. E se você ver esses homens que tiveram essa iniciativa de fazer essa cirurgia, você vai ver que eles eram homens de altura normal, assim, considerada baixa para elas, né? Tipo 1,75 m, 1,70, 1,72, e vários vídeos aí mostram que eles fizeram essa cirurgia por conta de que eles achavam que eram baixos para as mulheres não queriam ter relacionamento com eles por causa da sua altura, e isso influenciou a eles tomarem essa iniciativa de fazerem cirurgias. Veja bem, você fazer uma cirurgia complicadíssima por conta de influência externa, principalmente voltado
por conta daquela coisa. Grande parte das mulheres, não totalizando, deixando claro, não acham tão atrativo assim homens considerados baixos para ela. E tem várias pesquisas que mostram que homens de menor estatura reportam níveis mais altos de ansiedade social, mais insegurança em contextos românticos e mais dificuldades em se colocar em situações de relacionamentos. E não é porque eles são inexperientes ou mais inseguros, pelo contrário, é porque eles foram condicionados por anos de rejeição e mensagens negativas sobre as características mais imutáveis que ele tem, que é a altura. E olha, eu sei que vai ter algumas pessoas dizendo aqui nos comentários: ah, mas se ela tem preferências por causa da sua altura, ela não te merece mesmo. Mesmo que você tenha outras coisas a acrescentar na relação, ser um homem inteligente, um homem provedor, etc. Então, se ela acha que o critério principal é a altura, então ela não te merece mesmo. E vocês têm um ponto nisso tudo, ok? Mas quando isso acontece repetidamente, que vocês estão vendo aí nas redes sociais, na sua roda de amigos, na escola e outros lugares, quando você vê esse padrão se repetindo em larga escala, não dá para simplesmente descartar como problema dela, entre aspas. Isso meio que torna um problema social um padrão que afeta milhões de pessoas, os homens. A altura, você aceitando ou não, se tornou um símbolo visualmente de masculinidade alta, de capacidade de proteção e de status. E isso vem muito naquela programação que a mídia criou, que nem eu falei para vocês anteriormente, daqueles padrões que foram martelados na nossa cabeça durante décadas. Mas o mais irônico de tudo isso, no fim das contas, nessa questão toda, é que o homem sempre vai ser julgado por ter uma preferência de escolha e é o mesmo que está sendo descartado por não ter uma altura ideal. É um ciclo vicioso de padrões irreais e julgamento unilateral que está acontecendo hoje. Mas enfim, eu quero saber de você. O porquê será que homens mais baixos, na grande maioria das vezes, são julgados só pelo fato de serem baixos e os outros atributos que eles têm não são levados em conta? Coloque aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.